Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Vamos ler o texto que está em Mateus, capítulo 6, versículos de 19 a 24. Mateus 6, versículo 19 a 24. Diz assim a palavra do nosso Deus: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu coração, aí estará também. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti sejam trevas, que grandes trevas serão? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Palavra do Senhor. Que eu compreenda, que eu proclame, que eu viva a tua palavra. Para isso, Senhor, nós te pedimos que o teu Santo Espírito esteja conosco, nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo. Que ele esteja aqui conosco, nos entregando a tua palavra, convertendo os nossos corações a ti, Senhor. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Os irmãos podem se assentar. Temos aprendido nessa série de exposições, no Sermão do Monte, que só fazem sentido para quem realmente é discípulo. Viver uma vida que agrade a Deus é um grande desafio. Um desafio que se iniciou porque Deus nos amou e chamou primeiro. E um desafio porque requer de nós decisão para seguir a renúncia diária. E desafio porque muitas vezes não há uma entrega total nossa. E aí isso se torna um desafio, porque a gente vive nessa luta, Lucas 9, 23 diz: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Neste capítulo, Jesus já tratou de 3 práticas religiosas fundamentais, dos judeus: esmola, oração e jejum, mostrando que elas não devem ser praticadas para receber reconhecimento humano, mas para agradar o Pai que nos vê em secreto. Agora, ele muda o foco da religiosidade para o relacionamento do discípulo com os tesouros, com as riquezas. A preocupação não é condenar a posse de bens, mas denunciar a idolatria do coração. Pense numa ponte, que eu vou ligar um local a outro, uma ponte bem grande. De um lado está a crítica à religiosidade hipócrita, que Jesus vinha condenando, que está presente aí nos versículos de 1 a 18.
E do outro lado, o ensino sobre a ansiedade e confiança nessa provisão divina. Essa ponte que vai ligar um ponto ao outro é o que nós vamos tratar nessa exposição. E essa ponte está presente aí dos versículos 19 a 24, onde do 19 a 21 falaremos sobre o lugar do verdadeiro tesouro. Do 22 ao 23, o olho como expressão das prioridades do coração. E no 24, a impossibilidade de servir a dois senhores. Jesus ele trata desse tema sob 3 metáforas distintas: o tesouro, o olho e o Senhor. O contexto histórico da época era uma sociedade agrária, né, e de muita instabilidade financeira, onde a maioria da população judeia vivia na subsistência do Império Romano. Os romanos controlavam a terra dos judeus, cobravam impostos pesados, colocavam líderes fantoches para governar e usavam a violência extrema, como a crucificação, para conter qualquer sinal de rebelião contra o império. Os líderes religiosos estavam preocupados com coisas. Eles eram materialistas, gananciosos, avarentos, cobiçosos, agarrados e manipuladores. Em Lucas 16,14, diz o seguinte: os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isso e o ridicularizavam. A nossa preocupação, meus irmãos, também deve ser se não estamos sendo hipócritas com o que temos ouvido até então. Porque isso também é uma forma de ridicularizar. A gente tem recebido bastante conhecimento, a gente tem recebido bastante instrução e muitas das vezes nós resistimos. Muitas das vezes é a nossa resistência que está sendo dominante. Então, como estudamos no nosso livro, dos estudos de quarta, ele diz um texto que chama muito a minha atenção: conhecimento nós estamos tendo, o que nos falta é aplicação. As casas naquela época de Jesus, né, era como as de hoje, quando a gente vai numa chacrazinha, numa rocinha, e lá tem uma casinha de barro, uma casinha com piso de terra, né, uma casinha bem simples. As casas naquela época eram modestas, construídas com tijolo de barro, secados ao sol, pedras brutas, unidas por uma argamassa. E os telhados eram planos de palhas, galhos, terra batida também. A maioria das residências rurais era pequena, composta por apenas um cômodo onde as pessoas comiam, dormiam e conviviam. E os tesouros daquela época, quais eram? Roupas, metais preciosos, grãos, né? Esses eram os tesouros naquela época. E era comum acumular bens como sinal de segurança e prestígio. As pessoas guardavam seus tesouros dentro de casa, nas paredes, né, dessas casas de barro, enterrados, né, em locais onde era como se fosse uma chácara, uma fazenda. Muitas das vezes as pessoas enterravam ali seus tesouros, né, na terra mesmo. E aí Jesus vem e faz um alerta que as traças poderiam destruir roupas luxuosas, né, geralmente de linho e lã, que também eram símbolos de status social. Ele também diz que a ferrugem, que significa corrosão ou consumo, poderia tanto deteriorar os materiais comuns, como também se aplicava às pragas que poderiam comer os grãos, né, aquele estoque de grãos. E os ladrões, né, que podiam simplesmente cavar
a parede da casa, sem ter que arrombar a casa, cavava ali a parede, cavava o chão, achava o tesouro ali das pessoas e levavam tudo bem facilmente. Então, Jesus vem e dá esse alerta ao povo da época, que olha, vocês estão acumulando riquezas, tesouros aí, e eles podem simplesmente ir embora. Ou pela traça, pela ferrugem, ou por ladrões. Jesus faz um jogo de palavras no início desse texto, onde no grego aqui eu tenho tesaurizete, tesauros. Então ele quer dizer da seguinte forma: não entesoureis tesouros na terra. Ou seja, não façam da acumulação o objetivo da sua vida. O grego ele carrega a conotação de empilhamento, ou colocar para fora, horizontalmente como uma pilha de moedas. No contexto dessa passagem, a ideia é de estocagem ou acumulação, portanto, imagens de riqueza que não está sendo usado. E aí, lendo, estudando esse texto, eu lembrei daquelas cenas assim de jogadores, de ricos, né? Que compra um carro, coloca ali na garagem, às vezes nem usa. Compra um outro carro, coloca na garagem, às vezes não usa. E ali o cara faz uma coleção de 10 carros dos mais luxuosos possíveis, né? Além disso ser um acúmulo que não vai levar a lugar nenhum, isso está sendo exposto, está sendo mostrado para nós. E aí muitas pessoas não têm essa sensibilidade de entender que isso não leva a nada. E apenas seguem aquilo. Opa, eu também quero acumular de certa forma alguma coisa, né? Eu quero acumular algo que vai me proteger no futuro, né? Então tem tanto essa questão do acúmulo como a questão do mostrar, do expor. E isso também não é só em relação a um carro de luxo. Talvez você tenha um tesouro ali que você se apegue e você esteja querendo expor isso aos outros, né? Isso também é um problema muito grave. A preocupação de Jesus não era condenar a posse de bens, mas condenar o acúmulo como meta de vida, como a solução da vida da pessoa, como demonstração de riqueza. E, chegando a um resumo, condenando o ídolo, que aquilo se tornou o ídolo. Então, meus irmãos, a questão também não é o muito, o pouco, ou o status, ou o poder daquilo. O problema está no que representa isso tudo ao nosso coração. Qual a segurança que isso pode estar nos trazendo? Né? Então Jesus traz essa abordagem mostrando que todas essas coisas são terrenas, são passageiras. E o Antigo Testamento também, ele nos dá muitas advertências contra a acumulação de riqueza. Eu queria que você abrisse sua Bíblia ali em Provérbios 23, versículo 4. Eu vou plagiar aqui o meu diácono preferido de Taguatinga Sul, para a gente fazer uma leitura juntos aqui no 3, né? Importante a gente ler esse texto juntos. Provérbios 23, versículo 4. Provérbios 23, versículo 4. Vamos lá? No 3, hein? 3. Não despartilhe para ser não acredite para Fadiga significa cansaço extremo, exaustão física, mental. Nós temos que ter cuidado, irmãos, porque a instrução aqui é para que a gente não use a nossa inteligência na busca da riqueza, de uma forma que traga cansaço extremo.
Por quê? O cansaço pode gerar desânimo, doenças, ansiedade, depressão. Então, em uma busca por riqueza, a gente pode se deparar com esse extremo cansaço. E a Bíblia aqui é bem clara, nos oriente a isso, para não usar a nossa inteligência em ficar rico na questão da fadiga. Isso tudo, né, reforçando, não está relacionado a valor, a quantidade. Tanto quem tem muito quanto quem tem pouco pode se apegar a algo passageiro, a algo transitório, a uma riqueza que não nos dá segurança nem garantia de nada. Em Isaías 51:8, lemos o seguinte: porque a traça os roerá como a um vestido, e o bicho os comerá como a lã, mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação para todas as gerações. O profeta Isaías aqui compara a ruína dos inimigos daqueles que se opõem a Deus, a roupas que serão comidas e destruídas pelas traças. O acúmulo de riquezas também pode estar te levando a criar um ambiente de preguiça. Me acompanhe também na leitura aqui de Lucas 12, versículo 16. Até a labuta desse texto aqui, eu tinha um pensamento em relação a um acúmulo, a uma segurança, né? A gente pensa, pelo menos eu pensava da seguinte forma, né? Eu vou ali fazer uma poupança, vou guardar um dinheirinho aqui para quando eu aposentar, a gente tem aquela imagem seguinte de ficar tranquilo, de estar ali na praia, de alguma forma, né? De estar em algum lugar que nos dê conforto. Então, até eu ter contato assim profundamente com esse texto, eu tinha um pouco desse pensamento, não vou negar para vocês, né? Poxa, a gente trabalha tanto e quando terminar tudo isso, que eu estiver tranquilo, eu quero buscar em algum lugar uma tranquilidade. E aí esse texto me chacoalhou de uma forma que mudou totalmente a minha visão, além do que Deus realmente falou comigo nesse sentido, de que, meu filho, não é por aí não, os planos são outros, né? Os meus planos são outros. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e ainda recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado? Para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. O que mais me chamou a atenção nesse texto foi essa parte, né? Cadê? Farei isso, destruirei os meus celeiros. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens. Então, às vezes, a gente pensa nisso, né? Poxa, eu vou juntar aqui ao longo da minha vida de trabalho um dinheirinho aqui para depois eu ter uma tranquilidade. E é bem o que esse texto fala. Para quê? Né? O uso é para agora, é para o hoje, é para o reino. Deus pode abençoar também, né? Tudo bem. Em algum momento você pode, depois da sua vida de trabalho, estar num lugar tranquilo, de descanso, Ele pode te abençoar. Porém, o objetivo tem que ser o reino, né? Se para o reino aquilo será essencial, Deus pode nos abençoar. Então, Deus aqui chamou o homem de insensato, pois sua alma seria perdida naquela mesma noite.
E isso pode acontecer com qualquer um de nós, né? Ele perguntou também, com quem ficaria tudo que o homem preparou? Aí eu lembrei de uma notícia que circulou na internet, um tempo atrás, que um homem solteiro de 31 anos, lá de Porto Alegre, ele pega, e sem filhos, sem família, ele oficializa um testamento dizendo que todas as suas propriedades, investimentos e ações e empresas iam para quem? Para Neymar. Essa notícia está no Terra aí, se você procurar, você pode lê-la com mais. E aí você pensa, cara, para que esse cara vai doar tudo que ele tem? E o cara é rico, empresário. Ainda vai doar para um mais rico ainda. E ainda diz o seguinte, não é porque ele é meu ídolo, ele é uma pessoa justa, honesta, generosa, etc. E o texto conclui que é assim que acontece com quem junta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Jesus também diz ao jovem rico, lá em Mateus 19, 21, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Jesus confrontou o jovem, pois sabia onde estava o tesouro do coração dele. Deu-lhe a oportunidade de refletir e se entregar a Deus acima de qualquer bem material. E os tesouros no céu, né? Falamos bem aqui sobre os tesouros na terra, principalmente os daquela época. E os tesouros no céu? O que são? Vou listar 3 exemplos aqui, tá? Primeiro, Jesus está ensinando que devemos investir naquilo que possui valor eterno. Por exemplo, proclamação do Evangelho, discipulado, missões, serviço cristão, generosidade, sustento da igreja, cuidado com os necessitados. Tudo isso possui consequências eternas. Jesus faz um contraste entre 2 realidades. Na terra, traça, ferrugem, ladrões. Tudo é temporário. No céu, nada se deteriora. Nada é roubado, nada perde valor. Tesouros celestiais são tudo aquilo que permanece depois que morremos. Segundo, um outro tesouro. O que Deus realiza em nós. O caráter moldado por Deus, ele possui valor eterno. Terceiro, a própria comunhão com Deus. Jesus mostra que o maior bem não são as recompensas em si. O maior tesouro é conhecer o Pai, reconhecer a justificação de Cristo na cruz por nossos pecados e andar com Ele e fazer parte do reino. Por isso, lá em Mateus 13:44, Jesus compara o reino a um tesouro escondido, pelo qual alguém vende tudo para possuí-lo. O reino é o verdadeiro tesouro. Nosso coração segue o que valorizamos. Se colocarmos nosso tesouro nas coisas desse mundo, nosso foco se afastará do que realmente importa. Ao priorizarmos nosso tesouro no reino de Deus, garantimos que nosso coração esteja sempre voltado para o que é eterno e verdadeiramente significativo. Lá em Timóteo 6:6 diz: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Esse trecho destaca bem, né? Que os bens materiais são temporários e que temos que nos contentar com o nosso sustento básico. Caminhando já para o final dessa exposição, eu quero listar 3 aplicações que podemos extrair desse texto. Primeira,
Examine o que você realmente ama. Jesus não começa perguntando aqui quanto dinheiro uma pessoa possui, mas onde ela deposita o seu tesouro. Uma pessoa pode possuir muitos bens sem ser dominada por eles. Outra pode possuir muito pouco e ainda assim viver escravizada pelo desejo de possuir mais. O problema nunca foi a riqueza. O problema sempre foi o coração. E ainda é, né? O problema é o coração. Aquilo em que investimos continuamente nosso tempo, dinheiro, energia e pensamentos, acaba conquistando nossos afetos. Teve um tempo, o ano passado, eu fui pesquisar, assim, me aprofundar mais sobre essa questão dos bitcoins aí da vida, né? E aí comecei a estudar, comecei a tentar operar ali nesse mercado. E aí coloquei lá um dinheiro e comecei a testar e tal. E aquilo ali trouxe um resultado muito rápido. Ali, se você souber operar ali, você consegue um resultado rápido. E aquilo foi enchendo os meus olhos, né? Opa, esse negócio aqui é bom. Ele traz resultado. Eu posso acumular algo com isso. E aquilo foi enchendo meu coração. Ali ano passado, ao ponto de eu estar ali mexendo no celular, num momento, no outro, vendo como é que tá, então você acaba se envolvendo. Eu acabei me envolvendo muito com isso. E aí, fui passando ali o finalzinho do ano, aí eu parei para pensar, falei, não, isso aqui tá dominando o meu coração, né? Aí beleza. Resultado, perdi tudo que eu tinha ali. Perdi tudo e beleza, poxa. Aí voltei lá para as minhas devocionais, para o meu relacionamento com o Senhor. E aí passou mais um tempo, aí eu quero dar mais uma olhadinha naquilo, eu quero tentar mais uma vez. E assim, com pouco ali, com $100, né, mais ou menos. E aí, quando naquele início eu estava ganhando com aquilo, eu tinha um grupo com os amigos e a gente ficava trocando exatamente o que o texto falou aqui, que é, mostra ali para o outro os seus troféus, né? Aí ele me mandava lá, ó, tive um ganho de 600%. Aí eu mandava um outro de 300, no outro dia um de 100, ele de 20, e a gente ia disputando aquilo, né? Então, quando eu li esse texto aqui, eu vi o que aconteceu lá atrás comigo. E aí, e nisso, né, minha esposa falando, rapaz, olha para isso aí. Eu, não, só tô vendo, né? E ela já ali me alertando. E aí, de novo, aquela questão do, opa, tá indo super bem o negócio, esse negócio é bom. Eu que dei um vacilinho lá atrás, mas não vou vacilar de novo, não. Aí o tempo foi passando e, puf, de novo, perdi tudo de novo. E aí, só que dessa segunda vez, o Senhor falou claramente comigo, né? Que eu tinha que fazer uma escolha. Ali foi bem claro. E eu acho que se tudo isso não tivesse acontecido, eu hoje não estaria preparado para vir aqui pregar esse texto, né? Porque aí eu seria realmente um hipócrita, né? Pregando algo aqui que eu não estaria vivendo. E dessa vez que eu perdi também, eu agradeci muito a Deus, né? Porque aquilo estava poderia levar meu coração a algo muito maior, né? Porque ali você está testando com pouco, você está ganhando, e ali eu poderia querer investir mais e mais, e aí o que poderia ocasionar, né? E ali naquele momento eu pensava assim, poxa, cara, um absurdo eu perder R$ 500 e não dedicar esses R$ 500 ao reino, do qual eu faço parte. Mas graças a Deus, Deus falou diretamente comigo e me trouxe para perto de novo, né? Aquilo que investimos, né, continuamente nosso tempo, que foi isso, eu já estava assim, dava uma clareadinha, eu estava com o celular na mão, olhando, fazendo ali aquelas operações. Raul sabe o que eu estou falando, né, Raul? Raul conhece também. Então aquilo toma o nosso tempo. E o nosso tempo, o meu e o seu, deve ser dedicado às coisas do Senhor.
E isso nos leva a fazer algumas perguntas. O que ocupa seus pensamentos quando está sozinho? O que você teme perder? Em que está investindo seus melhores recursos? Em você mesmo? Em prol do reino? Essas perguntas revelam muito mais sobre espiritualidade do que aquilo que simplesmente professa. Segundo, reconheça a fragilidade dos tesouros terrenos. Jesus menciona 3 inimigos da riqueza: a traça, a corrosão e os ladrões. Cada um representa uma forma diferente de fragilidade da vida. A traça destrói lentamente. Nem toda perda acontece de repente. Há sonhos, relacionamentos, patrimônios que simplesmente se deterioram com o tempo. A traça representa isso, vai corroendo aos poucos, até uma hora você perder aquela roupa, que a traça roía. E outra, um buraquinho ali naquele vestido já era, não tem como recuperar mais. A corrosão lembra que tudo neste mundo envelhece. O carro, a casa, tudo. A saúde também enfraquece, a beleza desaparece, a tecnologia vai ficando obsoleta, nada permanece. E os ladrões representam aquilo que desaparece rapidamente. O ladrão arromba a porta da sua casa ou pega seu carro e leva subitamente, rapidamente, Invista naquilo que permanecerá para sempre. O chamado de Cristo não é para desprezar o mundo criado. Não condena o trabalho, não condena bens, não condena planejar o futuro. O que ele condena é viver como se essa vida fosse definitivamente. É como viver essa vida como um ídolo, como um objetivo. O cristão trabalha, economiza, planeja, mas sabe que nada disso é seu verdadeiro tesouro. Seu verdadeiro patrimônio está no reino de Deus. E isso muda completamente a maneira de viver. E aí essa semana também recebi uma frase, ali vendo no Instagram, Facebook, tá assim: a vida é curta, melhor aproveitá-la, Aí eu penso o seguinte: que tal? A eternidade é longa, melhor se preparar para ela, E o que a gente vê no mundo aí é isso. Não, a vida é ótima, é beleza, temos que aproveitar, temos que usar nossos recursos, E fazer de tudo para viver essa vida. Mas o que a gente tem que pensar é na eternidade. É isso que nós precisamos pensar e meditar. Não no que é temporário, mas no que é eterno. Feche seus olhos, vamos orar. Pense como foi sua semana, essa que você passou, em relação aos seus gastos, sua agenda, suas preocupações, suas conversas, seus sonhos. E se alguém pudesse acompanhar como foi essa semana, que conclusão chegaria sobre onde está o seu tesouro? Você tem acumulado mais tesouros na terra ou nos céus? Se essa resposta revelar um coração dividido, a solução não é apenas abandonar esses ídolos, mas contemplar novamente a excelência de Cristo. Quando Ele torna o seu maior tesouro, você aprende a usar as riquezas da terra sem ser governado por elas, e a viver para aquilo que nem a traça, nem a corrosão, nem os ladrões podem destruir. Se arrependa se você tem feito mau uso dos recursos que Deus tem lhe dado. Se arrependa se você não está investindo tesouros nos céus, como nos orienta essa palavra de hoje. Senhor, obrigado pela tua palavra. Me perdoa, Senhor, pois muitas vezes eu depositei a minha confiança no meu cuidado,
no meu próprio cuidado, achando que pela minha própria força eu poderia ser fonte de qualquer recurso de segurança para a minha vida. Me perdoa, Senhor. Perdoa também, Senhor, os meus irmãos que também por algum momento deixam as riquezas, os seus tesouros dominarem os seus corações. Perdoa, Pai, perdoa a tua igreja, Senhor, perdoa todos aqueles que estão aqui, Senhor. Nos dá, Senhor, o entendimento necessário com a presença do teu Espírito Santo para que sejamos transformados. Nos ajude, Senhor, a investir no que é eterno e viver uma vida voltada para os teus propósitos, não para os nossos. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém.